22 a 26. Marcos 8, 22 a 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele, e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado, e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa, e lhe disse: "Não entres no povoado." Eucate 189. De que forma a liturgia impregna os locais em que vivemos? 189. De que forma a liturgia impregna os locais em que vivemos? Com a sua vitória, Cristo entrou em todos os espaços do mundo. Ele próprio é o verdadeiro templo, e a adoração de Deus em espírito e em verdade. João 4,24. Já não está mais ligada a um sítio particular. No entanto, o mundo cristão está marcado por igrejas e sinais sagrados, porque as pessoas precisam de locais concretos para se encontrarem, e de sinais, para se lembrarem da nova realidade. Cada casa de Deus é uma imagem da casa celestial do Pai, para onde caminhamos. 1179 a 1181, 1197 a 1198. Certamente podemos orar em qualquer parte, na floresta, na praia, na cama. Mas porque nós, seres humanos, não somos apenas espirituais, mas temos corpo, precisamos de nos ver, ouvir e sentir. Quando nos queremos encontrar, precisamos de um local concreto para sermos corpo de Cristo. Precisamos de nos ajoelhar quando queremos adorar a Deus. Precisamos de comer o pão transformado, onde ele é oferecido. Precisamos de nos deslocar corporalmente, quando ele nos chama, e uma via sacra lembrar-nos a quem pertence o mundo e para onde caminhamos. Inspiração, Tobias Schmidt, Defined. No Evangelho de hoje, Jesus abre os olhos de um cego e lhe pergunta: "Consegue ver?" Mas, apesar da presença de Jesus, o cego passa mal a princípio. Essa situação também experimentou de vez em quando busco aproximar as crianças da primeira comunhão a Jesus, onde eu possa sentir Jesus firmemente, por exemplo no louvor ou na adoração. Tenho que me dar conta vez ou outra de que as crianças são como o homem cego. Reconhecem o vulto, mas não podem ver completamente. Caminharei, caminharei, não me cansarei, não me cansarei, e seguirei, rumo ao Rei dos Reis, rumo ao Rei dos Reis. Deus é bom e fiel, seguirei, rumo ao Rei dos Reis, rumo ao Rei dos Reis. E seguirei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente.
Quem é que em algum momento, né, da fase adulta não teve que fazer aquela famosa visitinha ao médico especialista dos olhos? Os mais jovens não têm esse problema ainda, mas aqueles que têm um pouco mais de idade certamente já visitaram um especialista. Jesus, no evangelho de hoje, se apresenta como um bom oftalmologista, a quem nós devemos recorrer com mais frequência. Sobretudo com o passar dos anos da nossa vida cristã, faz muito bem, né, dar uma conferida, se não nos serve o auxílio de lentes, ou uma cirurgia, né, de catarata ou alguma outra coisa, para corrigir algumas falhas na nossa visão, porque nós vamos nos perdendo na vida cristã e vamos adotando um modo de ver as coisas que não é o jeito de Cristo. Vocês notaram que a cura daquele homem se deu em 2 etapas. Num primeiro momento, as coisas ainda não estavam claras para ele. Os homens parecem árvores, né? Respondeu para ele. Na segunda etapa, o homem já pode ver com nitidez, diz o texto. Já te ocorreu de, numa determinada situação, você não conseguir distinguir bem as coisas que te aconteceram? Houve a necessidade de que passassem alguns anos, que fosse tomada uma certa distância daquela situação para que as coisas se clareassem para você? Certamente você já viveu uma experiência assim. É exatamente isso que o Evangelho de hoje nos quer dizer. Somente a ação de Jesus pode nos fazer conhecer a verdade plena das coisas que nos acontecem. Existe um percurso de cura a ser feito. Nós temos muita dificuldade com uma palavrinha chamada gradualidade. Até nos óculos nós temos graus, né? Você sabe que os óculos eles têm graus e ajudam, né, a enxergar melhor, ou seja, gradualidade nós precisamos. Por isso, muito mais na vida cristã, nós precisamos desta gradualidade. Muitas vezes nós só enxergamos as coisas que estão diante do nosso nariz, ou seja, nós temos uma fé muito limitada, uma visão muito limitada das coisas. E temos que aprender a ver as coisas de longe. Essa lente de aumento, né, é a fé que nos dá, é a presença de Jesus na nossa vida. Por isso, não deixemos que as coisas preciosas elas passem, né, despercebidos na nossa vida diante de nós, sem que nós nos demos conta delas. Jesus hoje quer curar a nossa visão e quer nos dar uma visão mais profunda a respeito da nossa vida, a respeito das coisas. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, nós vos suplicamos, com toda a força do nosso coração, amparar a cada um de nós em vosso colo materno, nos momentos de insegurança e sofrimento. Que o vosso olhar esteja sempre atento, para não nos deixar cair em tentação e que em vosso silêncio, aprendamos a aquietar nosso coração e fazer a vontade do Pai. Intercedei junto a Ele pela paz no mundo e por nossas famílias. Abençoai todos os vossos filhos e filhas enfermos. Iluminai os nossos governantes e representantes, para que sejam sempre servidores do grande povo de Deus. Concedei-nos, ainda, muitas e santas vocações religiosas, sacerdotais e missionárias para a maior difusão do reino de vosso Filho Jesus Cristo. Enfim, derramei no coração dos vossos filhos e filhas a vossa benção de amor e misericórdia. Sede sempre o nosso perpétuo socorro na vida e, principalmente, na hora da morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos começar hoje uma palavra do dia. É o que nos alimenta, a nossa fé, e é uma comida espiritual. Era para ser antes do café, mas eu fiz depois do café com a gratidão, né? Agradecer a Deus porque nós estamos vivos e agradecer a Deus pela noite que tem passado, né? E nós
amanhecemos com alegria. Um cristão que ama a Deus também um cristão que sabe agradecer e sabe louvar a Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. E hoje, Deus, ele é tão maravilhoso que ele colocou essa passagem bíblica, está lá em Romanos, capítulo 5 e versículo 8. Deus, ele manda assim, ó. No enquanto, Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu por nós, e quando ainda éramos pecadores. Vocês entenderam? Olhe, Deus, ele ama tanto um ser humano quanto ele é pecador. E quando ele sabe que o seu amor demonstra a todos nós, quer dizer, ele deu a sua vida para morrer naquela cruz por nós, para nos salvar, para nos libertar, que até isso, até quando nós éramos pecadores, mas somos pecadores de fato. Nós cometemos diariamente o nosso pecado cotidiano, veniais. Não é um pecado mortal. Não é um pecado que a gente comete e depois pede perdão a Deus e assim Ele nunca descansa nos perdoar. Mas claro que a gente vai pagar a cada preço que a gente paga, comete o nosso pecado, a gente tem uma pena para pagar. É igual um juiz, é igual quando a gente comete aqui na terra e a gente paga o maior preço, né, na cadeia. E assim vai. É igual um céu, né? A gente sabe qual é o peso do nosso pecado. E se a gente não perdoar, se a gente não pedir perdão a Deus, e no último dia da nossa vida pedir perdão, a gente é salvo com o nosso Salvador. Mas claro, né? Cada um tem a sua consequência. Né? Não sei qual é o pecado de ninguém, mas sempre Deus nunca descansa nos perdoar. E aí, é essa passagem que eu deixo para vocês lerem. E que Deus, então, nos ajude a cada vez mais, né? Nos perdoar. Ele nunca descansa nos amar por inteiro. Então, beije a sua Bíblia e vamos rezar comigo essa oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós te pedimos, Senhor, pela luz dessa palavra, eu possa cada vez mais nos amar por inteiro e também querer cada vez mais aproximar da tua palavra, da tua Eucaristia, e que essa palavra hoje, que o Senhor colocou no cada um dos nossos corações, possamos entender mais sobre o amor e a misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até amanhã com a palavra diária. Deus os abençoe. Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma mensagem bíblica que está lá, primeira carta de João, capítulo 5, versículo do 11 a 12, que diz mais ou menos assim, ó. E testemunho este Deus deu a vida eterna, e está na vida em seu Filho. Que tem o Filho, tem a vida, que não tem o seu Filho, não tem a vida. Vou repetir que Deus ele tá mandando aqui, ó. O testemunho, este Deus deu a vida eterna, e está na vida em seu Filho. Que tem o Filho, tem a vida, que não tem o seu Filho, não tem a vida. Vou repetir que Deus ele tá mandando aqui, ó. O testemunho, este Deus deu a vida eterna, e está na vida em seu Filho. Que tem o Filho, tem a vida, que não tem o seu Filho, não tem a vida.
Deus deu a vida eterna e está em seu Filho. Quem tem filhos tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que ele quis dizer com isso? Deus deu a sua vida por nós, mas deixa eu dar uma olhada aqui, minha gente, que Deus ele foi bem claro aqui, que fala justamente assim, ó. Resumo do ponto: a reflexão da humanidade deste mundo vive em conflito. Por isso não pede a vista dos mandamentos. Ornamento está ao mundo. Jesus faz consumir carne, trajetória da humanidade, naquela está na vida, o compromisso com ele. É possível ter a vida plena, que seja prolonga na eternidade a vitória. Então, seja, Deus deu a sua vida por nós e pediu que nós cuidamos da nossa vida. Poder estar na vida constante na nossa oração. E aí Deus ele fala justamente, cuide dos seus filhos, para que seu dia prolongue pela vida. No meu ponto de vista que Deus quis falar sobre isso, mas vai cada um do seu pensar. Que Deus então nos ajude. Eu vou até anotar. Eu tenho isso daqui, ó, agenda para anotar os capítulos que eu já li e não compreendi a palavra, mas o Espírito Santo vai assoprando ao longo do louvor de amanhã. Ou é de hoje? Pois eu procuro. João. Capítulo 5. 11. Vamos rezar? Pedir que Deus deu esta palavra para nós observarmos. Deus, nosso Pai, nós lhe pedimos, Senhor, não entendi muito a palavra, Senhor, mas ilumine nessa palavra aquilo que o Senhor quis dizer para nós. Nós queremos ser iluminados pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, Senhor. Por isso, muito obrigado pela palavra, que o Senhor vai colocar alguém para explicar a palavra e para que a gente possa entender o que o Senhor quis dizer para nós. A mensagem para nós serve de lição. Por isso, Senhor, está nas Tuas mãos, a nossa vida é Tua, então nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Livramento, rogai por nós.